Sabe aquela sensação de se sentir meio perdido, mesmo quando aparentemente está tudo no lugar? Pois é. Hoje a gente vai mergulhar numa ideia fascinante da psiquiatria junguiana. A ideia de que, de vez em quando, a nossa alma precisa de um mapa. E para nos guiar nessa jornada interior, vamos nos basear nos escritos de Heinrich Fiers. E para a gente começar a entender a essência dessa abordagem, nada melhor do que essa citação do próprio Jung. É muito forte, né? Ela diz que o sofrimento psicológico, olha só, não é um defeito para a gente consertar. É, na verdade, um chamado, um sinal de que a alma está procurando um propósito maior, um significado que, por algum motivo, ainda não foi encontrado. Ok, então por onde a gente começa essa busca por significado? Bom, o primeiríssimo passo é aprender a escutar. Só que a linguagem que a gente precisa entender não é da lógica do nosso dia a dia, mas sim a linguagem do nosso próprio mundo interior, a linguagem do inconsciente. Vamos pensar um pouco nos sonhos. E se eles não fossem só, ruídos aleatórios do cérebro? E se fossem mensagens vindas de um lugar bem mais profundo dentro de nós? É exatamente isso que Fiers descreve. Ele diz que são as ideias que se tem enquanto se dorme. A grande sacada aqui é que os sonhos não falam com palavras e argumentos. Eles se comunicam por símbolos, por imagens. É quase como um filme pessoal, sabe? Cheio de metáforas. E é justamente nessa linguagem dos sonhos que a gente encontra os tais dos arquétipos. Dá para pensar neles como se fossem os personagens e temas universais que se repetem em todas as culturas, em todos os mitos. Sabe, o herói, a grande mãe, o velho sábio. A gente nunca vê o arquétipo em si, mas a gente vê as imagens superpoderosas que ele projeta na nossa mente. É como se fosse um molde que dá forma às nossas experiências e emoções. Beleza. Entender essa linguagem de símbolos é o que nos prepara para a grande jornada. O conceito central da psicologia junguiana, que é o processo de individuação. E olha, aqui a coisa muda de figura. É uma redefinição total do que a gente entende por crescer. Porque individuação não tem nada a ver com eliminar defeitos para virar uma pessoa perfeita. Não é isso. É um processo que dura a vida toda, de integrar tudo o que a gente é, as partes que a gente conhece e gosta e aquelas que a gente esconde até de nós mesmos. A meta é se tornar, finalmente, uma pessoa inteira, completa. Mas o que move essa jornada? O que dá o impulso? É a tensão. É uma espécie de dança entre duas forças fundamentais que existem dentro de todo mundo. De um lado, a gente tem o que chamam de princípio paterno, a ordem, a lógica, a consciência. Do outro, o princípio materno, a natureza, o caos, o grande mistério do inconsciente. E o ponto-chave é, um não é melhor que o outro. Os dois são absolutamente vitais para o nosso crescimento. Pode parecer estranho, mas esse conflito interno é, na verdade, o motor da criatividade. É a jornada do herói clássica que a gente vê em tantos filmes e livros, sabe? É a consciência, o nosso eu que a gente conhece, lutando para se diferenciar daquele inconsciente que pode ser meio avassalador, simbolizado ali pela mãe dragão. E é justamente dessa batalha que uma nova consciência mais ampla e completa pode finalmente nascer. Até aqui, tudo bem. Mas e quando essas forças superpoderosas do inconsciente decidem não ficar só nos sonhos? O que acontece quando elas invadem a nossa vida consciente? Essa é uma questão central e a resposta não é simples. Porque dar de cara com um arquétipo assim diretamente pode ser algo transformador, mas também pode ser muito, muito perigoso. A energia que existe nesses padrões antigos é imensa e ela pode simplesmente nos sobrecarregar por completo. E para ilustrar isso bem, o Fiers traz um caso que é fascinante. É uma história que funciona quase como um alerta, sabe? Um alerta sobre o poder devastador de um arquétipo quando ele não é integrado conscientemente, mas, ao contrário, acaba possuindo a pessoa. A história em si é bem simples e até trágica. Depois de um breve contato com a realeza, o homem não consegue mais se ver como um simples instrutor de esqui. Ele é completamente engolido, consumido pela energia grandiosa do arquétipo do rei. Ele perde a própria identidade e fica ali, paralisado, esperando que a realidade se curve à sua fantasia inflada. Mas essa possessão não é o único jeito do inconsciente se manifestar, não. A influência desses arquétipos pode ser tão real que chega a ser expressa visualmente. A arte que pacientes em crise produzem, por exemplo, acaba virando uma janela direta, sem filtros, para a gente ver como essas forças aparecem. É interessante porque, se no caso do instrutor de esqui a gente viu um arquétipo inflando a pessoa, possuindo ela, aqui a gente vê o exato oposto, um arquétipo que paralisa. A descrição que o Fiers faz do desenho de uma paciente é
é muito vívida. Esse monstro marinho gigantesco é, na verdade, uma imagem da Medusa, aquela força aterrorizante que vem das profundezas e transforma tudo em pedra, parando a vida no meio do caminho. Certo. Depois de dar de cara com essas forças, de correr o risco de ser possuído ou paralisado por elas, como é que essa jornada se resolve? Bom, a etapa final é a integração. E para isso, os antigos alquimistas nos deixaram uma metáfora que é simplesmente perfeita. A gente pensa em alquimia e logo vem à mente transformar chumbo em ouro, né? Mas a verdade é que nunca foi só sobre isso. Para o Jung e para o Fierce, a alquimia era um grande símbolo de todo o processo da psicoterapia. Aquela transformação lenta, cuidadosa, de pegar a matéria-prima, a parte sombria da nossa psique, e transformar em algo integrado, consciente e, no final das contas, muito valioso. O Fierce, então, usa uma série de imagens da alquimia para mapear essa transformação. E na imagem final a gente vê como tudo se resolve. Tem o Rei Velho, que representa a nossa consciência antiga, a ordem estabelecida. E tem o Rei Jovem, que é a nova perspectiva que nasceu lá do caos. Mas o ponto principal é, um não destrói o outro. Pelo contrário, eles se unem. Eles passam a governar juntos. E aqui está, talvez, o ponto mais importante de toda essa jornada. O objetivo não é uma revolução que destrói o passado, que aniquila o eu antigo. É uma união que cria um futuro mais completo. É sobre encontrar um equilíbrio dinâmico entre a ordem e o caos, entre o consciente e o inconsciente, que permite uma vida mais autêntica e, de verdade, mais plena. E, no fim, toda essa análise nos deixa com uma pergunta para a gente pensar. Por que as ideias de Fitz-Jung e de Jung não são só teorias abstratas, né? Elas são um convite para olhar para dentro, para escutar as mensagens da própria alma. Então, fica a reflexão final. Que jornada interior a alma está pedindo para ser feita?